Amém? Mateus 28, a partir do versículo 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra, estava sentado sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde ele jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o corpo vive. Quantos creem nisso? O corpo está vivo. Você pode dizer isso comigo? O corpo está vivo. Quando nós falamos do corpo de Jesus, nós falamos do corpo físico e do corpo místico. O corpo místico de Jesus é a sua igreja. Então a mensagem que eu quero pregar nessa noite para os irmãos que estão aqui, para os que não estão aqui, mas estão nos assistindo e vão nos assistir, é que pode parecer que por um tempo a igreja estava morta, mas nós temos a revelação da palavra de que o corpo continua vivo. Amém? A palavra continua sendo pregada. Nesses dias de pandemia, o mundo inteiro parou. O mundo inteiro ficou aterrorizado. O mundo inteiro precisou ficar guardado dentro de casa. E muitas incertezas surgiram. E agora o que será da economia, dos empregos, das famílias? O que será das pessoas que precisam trabalhar? O que será de tantas coisas? Tantos setores, áreas da sociedade, o que vai ser agora? Todo mundo precisou ficar cerrado atrás de uma pedra, trancado atrás de uma porta, ou seja, e quando nós olhamos para a igreja, e a igreja, o que será da igreja? No início dessa pandemia eu me lembro que muitos estavam aterrorizados, irmãos e pastores. O que vai ser da igreja agora? O que vai ser dos crentes? E nós entramos nesse processo de pausa e de silêncio de Deus. E a gente sempre se lembra, quando a gente fala de silêncio de Deus, a gente sempre se lembra da música da Cassiane, acho que nós cantamos semana passada. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Fala quem está do seu lado: o trabalho de Deus está mais ativo do que nunca. Parece que Ele está parado, mas tem algo muito grande vindo por aí. Parece que Ele está simplesmente curtindo umas férias, mas Ele está preparando algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Ele tem preparado para a igreja, o que Ele tem preparado para essa terra, será muito maior do que todos nós esperamos ou pedimos. O corpo está vivo. Precisamos passar por esse tempo. Porém, o fato da igreja ter ficado parada não quer dizer que ela foi impedida. A igreja chegou, a palavra chegou. E ontem à noite, eu falei aqui hoje de manhã, Rose Loura esteve aqui hoje de manhã,
E ontem à noite, quase 11 da noite, eu recebi a ligação de Mazinho e Rose. Pastor, a gente não se conteve, teve que te ligar. Você não está dormindo não? Eu falei, não. E não estava mesmo, Benjamin estava naquela noite que eu falei hoje de manhã. Precisamos te ligar, porque a gente estava fazendo nossa célula online. Eu, no meio da célula, um irmão que a gente está orando há muito tempo fez uma pausa no meio do estudo para falar assim: eu estou entregando minha vida para Jesus agora. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! O corpo está vivo, a palavra continua viva, poderosa, eficaz e transformadora. Eu falei desse tipo de notícia, você pode me ligar até de madrugada. Porque eu fui me deitar, quase que não consegui mais dormir, de tão empolgado. E era uma testificação dessa palavra que Deus tinha me dado. A igreja está viva, porque o cabeça está vivo. Se o cabeça está vivo, o corpo continua vivo. Agora, onde está o corpo? Quem é o corpo? Nós. Você pode levantar sua mão assim para o lado do seu irmão, para trás, para frente, do lado. Diz assim: o corpo somos nós. Diz: você está vivo, meu irmão? Então o corpo vive. Aleluia! Se nós estamos vivos, o corpo está vivo. Ainda tem poucas pessoas limitadas com máscara, mas isso não é um impedimento que vai bloquear a palavra. Isso não vai deter a ação do Espírito. Isso não vai parar a igreja. O corpo continua vivo e ele vai continuar operando os sinais e milagres do Senhor. O corpo está vivo. Então vamos ao texto. O texto vai dizer que desceu um anjo do céu, rolou a pedra e se assentou sobre ela. Isso representa autoridade e domínio. Ele se assenta, ele rola a pedra e se assenta sobre ela. E quando ele faz isso, o desespero, o temor foi tão grande dos guardas que estavam à porta, que eles caíram, a Bíblia fala, como mortos. Espantados, desesperados de medo, eles caíram como mortos. Aqueles guardas que estavam guardando o túmulo. Estavam ali 2 guardas para garantir que Jesus permanecia ali dentro. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Tem muita gente amargurada, decepcionada com a igreja. Tem muita gente que já se desapontou tanto com a igreja, que estão como esses guardas, a porta, como se tivesse a porta de um túmulo, querendo garantir que a igreja fique cerrada dentro dele. Existem muitas autoridades que querem garantir que o corpo fique trancado dentro de um túmulo, dentro de um templo, dentro de uma estrutura. Só que o que eles não sabem é que, assim como o texto fala, vai vir um reforço do céu, vai vir algo poderoso. Não se preocupe em perfumar um corpo morto. O corpo está vivo. Ele vai continuar transbordante, ele vai continuar operante, ele vai continuar indo. Então ele fala: vai para Galileia, avise aos discípulos que o corpo está vivo. Avise que não pode se conter o corpo dentro do sepulcro. Não há de edificada sobre um monte, não dá para esconder, sabe? Talvez pensem que vão conseguir esconder a PIB de Quissamã, a tenda da adoração, a porta das ovelhas, a família de Jesus Cristo, a Assembleia de Deus, Quissamã. Talvez pensem que vão esconder as igrejas, mas querido, a cidade de Quissamã não sabe que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A igreja de Jesus foi edificada sobre a rocha. Não dá para esconder a igreja, porque o corpo está vivo. O corpo vive. Então, eu tenho uma mensagem para vários grupos, vários tipos de pessoas aqui e fora daqui também. É que foi mandado
ou foi anunciado a algumas pessoas que o corpo estava vivo. E nós vamos ver que tipo de pessoas são essas que receberam esse anúncio de que o corpo está vivo. Sempre as notícias e as movimentações de Deus, as novidades, chegarão primeiro aos adoradores. Quem descobriu que o corpo está vivo? Aqueles que foram lá levar perfume. Os adoradores. Aquelas mulheres, mesmo sabendo que o corpo já não poderia fazer nada por elas, talvez, mas elas escolheram continuar adorando. Nesses dias que nós temos passado, existem muitos que não deixaram de adorar, independente da forma como o corpo estava aparecendo, ou como o corpo estava se manifestando. Os adoradores, os verdadeiros adoradores, eles vão sempre adorar em todas as circunstâncias. Então, quando as mulheres chegaram, foi avisado: ele não está aqui. Eu sei o que vocês vieram fazer. Vocês vieram perfumar, vocês vieram adornar. A igreja vive com o cabeça. Vão e anunciem: ele já se levantou sobre a terra. A igreja continuará operosa debaixo da autoridade do cabeça, que é Jesus Cristo. Segundo, anunciem aos amedrontados. Versículo 7: e ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai diante de vós para Galiléia, e ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito. Pastor, os discípulos são os amedrontados. João capítulo 20, versículo 19. Preste atenção no que diz a palavra. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Anunciem aos amedrontados que o corpo está vivo. Anunciem àqueles que estão com medo, com tanto medo, com mais medo do coronavírus do que medo do inferno, com mais medo de tudo que está acontecendo do que medo de perder aquilo que Deus já tem separado para eles. Vão e anunciem para esses que estão com medo, esses que talvez perderam a esperança porque eles esperavam algo diferente. Anunciem aos medrosos: o corpo continua vivo. Aqueles que pensavam que estavam abandonados, o corpo está vivo. Desde o início eu fiquei muito preocupado quando disseram: os idosos não podem estar. Os nossos idosos já começaram a vir. Eu falei: meu Deus, o que vai ser? E agora, como que vai chegar a palavra? E aí hoje de manhã eu contei. A irmã Lisângela entrou em contato com vários, e eles mandaram áudio, mandaram mensagem assim:
Avise ao pastor que nós estamos comprando Smart TV para ver o culto melhor. Avisa ao pastor que nós estamos acompanhando online e que nós estamos sendo edificados. Avise que nós não paramos, a nossa fé continua a mesma. Nós podemos não estar com vocês aí, mas nós continuamos os mesmos. A nossa fé continua inabalável. Eles podem até trancar o nosso corpo dentro de casa, mas o nosso coração, ele está firme na rocha que é Jesus. Se você está com medo e está aqui, ou se você está com medo e está em casa, eu quero te dizer uma coisa, te contar um segredo: o corpo está vivo, e está mais vivo do que nunca. Ele pode estar passando um tempo se movendo diferente, mas o corpo está vivo, e a palavra continua solta e liberada para toda a terra. Avisem aos adoradores, avisem aos amedrontados. Terceiro, isso aqui é forte demais, irmãos. Avise aos negadores. Que é isso, pastor? Marcos capítulo 14, versículo 72. Marcos capítulo 14, versículo 72. Neste instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Pedro estava no pátio acompanhando de longe o que estava acontecendo com Jesus, e alguém olhou para ele e falou assim: ué, você se parece com o pessoal que andava com ele, é você, não é? Ele diz: não, não sou eu não. E saiu daquele lugar e foi para outro. E outra pessoa disse: olha, aquele cara, o tal do pescador, é você, não é? Você fala igual a eles. Não, não sou eu não. Vai para outro lugar e o outro olha e diz de novo, e ele nega mais uma vez. E ele se lembrou que Jesus tinha dito a ele, porque ele falou com Jesus. Jesus falou: você vai me trair. Jesus falou que seria traído, seria deixado, seria abandonado. E Pedro falou assim: eu não vou te abandonar nunca, Senhor, nem que eu tenha que morrer e ir para a morte, contigo eu vou. Jesus falou: ah, Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E agora, depois que acontece esse fato, Pedro se lembra da palavra de Jesus, e ele cai em si e começa a chorar. Sabe o que aconteceu com Pedro naquela hora? Naquela mesma hora, ele entendeu assim: eu já não sou mais discípulo dele, eu neguei. Mas olha aqui, o anúncio também é para os negadores. Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Pedro, você me negou, mas você continua sendo meu. Eu quero encontrar com você também. Diga aos seus discípulos e a Pedro, avisem aos negadores que o corpo está vivo. Talvez nesses dias você negou Jesus, você negociou seus valores,
Você negociou aquilo que Deus tinha colocado como propósito na sua vida. Você duvidou do Senhor. Você teve oportunidade para falar a respeito de Jesus e você o negou. Alguém te viu, te reconheceu como um homem de Deus, como um cristão, e você negou. E por causa disso você não se sente mais parte. Parece que não é para você mais. Parece que você perdeu tudo. Você negociou suas promessas. Quantos negociam suas promessas? Por alívio rápido, por refrigério rápido. Negociam por um dinheiro fácil. E depois de negociarem suas promessas, depois de negarem aquilo que Deus tem para eles, se sentem excluídos, se sentem de fora. Querido, o anúncio que o corpo está vivo é para você também. Se você o negou, saiba, o corpo está vivo e Ele quer encontrar com você. A parte para você ainda continua a mesma. Você pode recuperar tudo aquilo que Deus tem para você. Satanás não tem direito de tirar isso tudo de você. Você é filho de Deus e há um lugar na mesa para você. Avise aos negadores. 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, querido, em nome de Jesus, saiba que existem promessas grandes e preciosas para você. Não negocie as suas promessas. O corpo está vivo, o cabeça está vivo e Ele há de se manifestar. E se você ficou distante, e se você o negou, volte hoje. O Evangelho de João vai contar essa história. E diz que quando a palavra chegou a Pedro, ele e João saíram correndo para ir ao sepulcro. O anúncio é também para os negadores. O corpo está vivo. E o seu lugar continua aqui. O seu lugar continua aqui. Quarto e último lugar. Avise aos desertores que o corpo está vivo. Quem são os desertores, pastor? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Neste mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Os desertores são aqueles que desistiram, os que estão desanimados, aqueles que se frustraram. Querido, quando você está vivendo frustração, até mesmo a boa nova se torna uma má notícia para você. Quando você está envolvido na frustração, no tempo de frustração, nem a boa nova é suficiente para despertar o seu coração. Porque se você ler esse texto inteiro, você vai ver que Jesus se aproxima deles e eles não reconhecem Jesus, e Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? E eles começam a dizer: você é o único homem daqui da região que não sabe o que aconteceu a respeito de Jesus. Nós esperávamos que ele restauraria Israel, mas ele morreu. E aí eles dizem assim: alguns há até que dizem
Algumas mulheres e alguns até que dizem que ele ressurgiu. Olha só, era uma boa notícia, mas eles estavam frustrados. Talvez você chegou aqui hoje frustrado. E nós cantamos tantas canções que falam a respeito das boas novas. Quando nós cantamos num altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, olha, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Que notícia maravilhosa. Como isso entrou no seu coração, querido? Agora pense, por que isso não entrou no seu coração como uma boa nova, ou como a melhor notícia que você poderia receber? Talvez você está no caminho de frustração, de decepção, mas a palavra nos garante que até para aqueles que estão no caminho de decepção, há um lugar no corpo. Sabe o que eu fico pensando? É que aqueles 2 discípulos que foram para Emaús, e a palavra era para eles ficarem em Jerusalém, eles foram para Emaús, talvez eles olharam e falaram assim: quer saber de uma coisa? Um daqueles que eram o braço direito o negou, o tesoureiro traiu, os outros correram, eu vou ficar. Sabe o que é isso? Vê se você não já ouviu isso. Quem devia dar exemplo para mim não dá, e eu vou ficar? Se os mais íntimos não dão exemplo, por que eu vou ficar? Quem devia dar exemplo não dá. Há uma palavra de Deus para você hoje, querido, querida. Você não precisa de exemplos, você precisa de referência. E referência para você tem uma, chamada Jesus. Por isso não saia de Jerusalém, por conta dos maus exemplos humanos que você viu. O íntimo o negou, o tesoureiro o traiu, os 12 fugiram, porém Ele continua o mesmo, Ele é santo, Ele está vivo, Ele é aquele que não muda. Eu não vou pegar outro caminho, porque outros fizeram escolhas erradas, porque afinal de contas, cada um vai dar conta de si. Olha, se tem um lugar que ninguém vai poder chegar de carona, é o céu. Não dá. Você é filho de crente, não dá para você pegar carona com seu pai, velho. Tá lá meu filho lindo, maravilhoso, apaixonante, tudo de bom, de melhor. Não dá para eu garantir a vaga dele no céu, irmão. Mas você não é pastor, e daí? Eu não tenho entrada VIP não, irmão. Se não for pelo sangue de Jesus, não dá. Fala quem está do seu lado: não dá para chegar de carona no céu. Ouviram, irmãos? Não dá para pegar carona nas promessas dos seus irmãos. O que Deus tem para eles é para eles, o que Deus tem para você é para você. E aquilo que Deus tem para você ninguém pode tirar, é seu. Só quem pode tirar de você é uma pessoa, você mesmo. Você não pode tirar, você pode abrir mão, você pode perder, você pode largar. Essa palavra é para você. Sabe, aqueles desertores, os frustrados, os desiludidos, os desapontados, eles não acreditam nem quando eles ouvem um anúncio. Para esses, Jesus precisa andar do lado.
E para esses, Jesus vai encorajando num caminho, e Jesus cura na mesa. Você pode estar aqui hoje com os olhos fechados, mas o seu coração vai voltar a queimar. Seu coração vai voltar a queimar. Você vai voltar a entender quem Ele é e o que Ele fez, e que Ele continua vivo e Ele continua sendo o mesmo. Nesse capítulo, versículo 30 vai dizer: estando com eles à mesa. Jesus andou no caminho com eles, e a Bíblia vai contar que enquanto Ele estava no caminho com eles, depois que eles disseram sobre o que aconteceu, Jesus fala: ó nécios e tardios de entendimento. E Jesus começa a contar para eles o plano de salvação desde os profetas, desde Moisés, dos profetas. Jesus vai citando toda a Bíblia, falando a respeito dele mesmo, do que haveria de acontecer. E eles iam chegando na aldeia, e Jesus fez com que ia para outro lugar, falando: volta, vem com a gente, já é tarde, senta com a gente, para aqui com a gente também. E aí o versículo 30 vai dizer: estando Jesus com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e o partiu e lhe dava. Abriram-se então os olhos e o reconheceram. Sabe por quê? Naquela hora eles viram o pão nosso de cada dia sendo dado naquela hora. Naquela hora eles viram as mãos que multiplicaram os pães e os peixes. Naquela hora eles viram as mãos que sempre proveram alimento. E principalmente, quando Jesus partiu o pão, eles viram as feridas em suas mãos. Eles o reconheceram. E naquele instante Jesus desapareceu diante deles, e disseram um para o outro: porventura não se abrasava o coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 12 e os que estavam com eles. Ora, mas já não era tarde. Ora, mas eles não disseram para Jesus: fique conosco, porque já é tarde, porque o dia já acabou, fica até amanhã de manhã, está muito tarde para pegar a estrada, para viajar. Sabe o que? Esse é o discurso do desapontado, esse é o discurso do frustrado. O frustrado, ele não tem ânimo, o frustrado, ele quer ficar parado, o frustrado, ele arranja desculpa para parar no meio do processo. Mas quando eles reconheceram Jesus, quando eles viram as feridas, quando os olhos se abriram, quando o coração queimou, quando eles entenderam que Jesus estava vivo, quando eles viram que o corpo estava vivo, na mesma hora, tarde da noite ou cedo, seja a hora que for, com o sol raiando ou com a noite escura, eles imediatamente se levantaram e retornaram para Jerusalém, retornaram ao propósito, retornaram ao lugar dele. Querido, retorne para Jerusalém hoje, retorne para o propósito hoje, porque Ele está aqui com suas mãos furadas, partindo o pão sobre cada um de nós. Pegue essa comida, abra os seus olhos e entenda: o corpo está vivo. Saia desse caminho de frustração, de desilusão, retorne ao propósito. Não abra mão mais das suas promessas, apanhe aquilo que Deus te deu e caminhe para aquilo que Ele vai fazer através de você. O corpo está vivo e tem lugar para você aqui. Eu concluo de forma muito simples. Sabe qual foi o recado que Ele mandou para os discípulos? Vão para Galileia. Eu vou encontrar com vocês na Galileia. E aí eu pergunto:
O que aconteceu na Galileia? O que aconteceu na Galileia? Aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Aconteceram muitos outros, mas o primeiro foi lá. Sabe qual foi o primeiro? Ele transformou a água em vinho. João 2,11. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vão para Galileia. Eu quero dizer que a igreja, o corpo, vai se manifestar de forma diferente. Tem uma nova dispensação vindo, tem uma unção nova para ser liberada. Os princípios, os valores serão retomados. Se tem algo novo vindo, volte para Galileia. Eu quero encontrar vocês na Galileia. O que o Senhor quer dizer com isso, Jesus? Tem vinho novo chegando, igreja. Tem vinho novo para ser liberado, e o último vinho será melhor do que o primeiro. Ele deixa o melhor para o final. Retorne para Galileia. O corpo está vivo, os propósitos estão vivos e jamais vão morrer. Aleluia, 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 aleluia. Tem vinho novo vindo por aí. Feche os seus olhos, querido. Sim, tem vinho novo chegando por esses dias. Então está na hora de jogar o vinho velho fora. Sabe, pessoas que bebem vinho, elas não colecionam garrafas vazias. Quando o vinho acaba, elas jogam a garrafa vazia fora. Chegou a hora da gente jogar as garrafas vazias fora. Tem muita garrafa vazia que tem rótulo de vinho, mas não tem nada dentro. Está na hora da gente jogar fora. Os odres velhos vazios precisam ser dispensados, porque para vinho novo descer, odre novo precisa se levantar. E se levantará a igreja dos odres novos e do vinho novo. Vinho novo, vinho novo, vinho novo. Joga o odre vazio fora, querido, aí da sua vida, em nome de Jesus. Sabe, o livro de Judas vai contar que Miguel contendeu com Satanás pelo corpo morto de Moisés. Se Deus enviou um príncipe do céu para contender por um corpo morto, imagina quem ele vai mandar para contender pela sua igreja, pelo seu corpo vivo. Eu continuo acreditando na igreja, no corpo que está vivo. Eu continuo crendo na palavra de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 em diante, que vai dizer: e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros havia um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Querido, ele vem pela sua igreja. Ele está vestido com um cinto de ouro na altura do peito. Cinto de ouro na altura do peito é o cinto do guerreiro. Ele está preparado em posição de guerra para trabalhar e militar pela sua igreja, pelo seu corpo. Você, igreja, há um lugar para você. Negadores, vocês amedrontados, desapontados e frustrados, há um lugar para você. A mesa continua com o seu lugar vazio. Volte, retorne ao propósito. Ele continua o mesmo. Ele é aquele de Apocalipse 19:11 que diz: eu vi o céu aberto.
E eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Virá a justiça dele descendo sobre o Brasil. Sim, os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido num manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos dos que estão no céu, em cavalos brancos, em vestido de linho branco e fino. Sim, veio um pelotão do céu. Está vindo um reforço do céu sobre o Brasil, sobre as nações. O reforço está chegando, e quando ele chegar, a igreja, o corpo vivo, se manifestará em glória. Se manifestará em glória. Sim, o corpo continua vivo, continua vivo. Os propósitos estão vivos, os propósitos estão vivos. Volte, volte, volte hoje, volte hoje, volte.